Bom, vamos lá. Remissão pelo trabalho. Remissão da pena pelo trabalho, que é simples, tranquila, depois a gente discute em relação ao estudo, e aí seguimos em alguns pontos relacionados aí à remissão. Veja, a remissão relacionada ao trabalho, ela é possível do condenado ser beneficiado se ele, então, trabalhar 3 dias e no intervalo diário entre 6 a 8 horas de jornada de trabalho. Veja o que é importante disso. Se ele desempenhar uma jornada inferior a 6 horas, ele não pode computar essas horas inferiores e compensá-las no dia seguinte. Então, por exemplo, o preso trabalhou 4 horas hoje, ele trabalha 2 horas ou 3 horas amanhã e ele está com um dia de pena, está com um dia de trabalho contado para efeitos de remissão de pena. Não funciona dessa maneira. A jornada dele diária precisa ficar num patamar entre 6 e 8 horas. Se ele trabalhou menos de 6, ele perde essas 6. Se ele trabalhou mais de 8, o que exceder 8 também não é contado para nenhum efeito, tá bom? Isso é importante. Então, a jornada de trabalho do preso para efeitos de remissão é num período entre 6 a 8 horas diárias, excluindo aí, né, os feriados e os finais de semana, conforme dispõe o artigo 33 da LEP, que nós já fizemos comentário quanto a isso. Ok? Então, 3 dias trabalhados, dentro dessa jornada de 6 a 8 horas, ele adquire direito a um dia de remissão da pena. Dia esse que, como eu mencionei, gravem isso, não é considerado legalmente como desconto da pena, mas sim como um dia acrescido de pena executada. Tranquilo? Em relação ao estudo, então vamos lá. O estudo, pessoal, de acordo com o artigo 126, parágrafo 1º da LEP, dará direito a um dia de remissão por um período de 12 horas de estudo, ok? Então, a cada 12 horas de estudo, haverá direito a um dia de remissão. Entretanto, o parágrafo 1º, inciso 1 da LEP, menciona, do artigo 26 da LEP, menciona que essas 12 horas precisa ser dividida no mínimo, e aí é que vem o detalhe, no mínimo em 3 dias, o que dá uma média aí de 4 horas por dia, tá? Então ele vai estudar 4 horas na segunda, por exemplo, 4 horas na terça, 4 horas na quarta, ele adquiriu o direito a um dia de remissão pelo estudo. Essas horas, elas podem ser divididas em número maior de dias, nunca em número menor de dias. Então, por exemplo, ao invés de estudar 4 horas por dia, ele pode estudar 2 horas, 3 horas, de forma que ele vai conseguir remir um dia de pena pelo estudo em 4 dias, em 5 dias, o que ele não pode, o que a lei não admite, por isso que ela menciona lá, devendo ser divididas no mínimo em 3 dias, tá? O que dá uma jornada de estudo de 4 horas. Ele pode estudar menos de 4 horas no dia, de forma que aumenta a quantidade de dias que ele precisa estudar para completar essas 12 horas. Mas ele não pode fazer isso numa quantidade menor de dias. Não pode ser menos de 3 dias para completar as 12 horas. Então imagine que o condenado começa a estudar às 8 horas da manhã e ele vai estudar até às 20 horas, das 8 às 8. Ele estuda num único dia às 12 horas. Então significa que a cada dia de estudo de 12 horas, ele já completaria as 12 horas para remir. Então seria um dia de estudo, um dia de remissão, um dia de estudo, um dia de remissão. E aí ela ficaria incompatível com o trabalho, que são 3 dias de trabalho e um dia de remissão. Por isso que ela é dividida dessa forma. São 12 horas, no mínimo, em 3 dias. Ele precisa cumprir essa carga horária determinada em lei. Nada impede que ele estude 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas. Então, ele pode completar a carga horária em 4 dias, em 5 dias, em 6 dias. O que ele não pode é completar a carga horária em 2 dias ou em um único dia. Tranquilo isso?
ótimo. Então, essa é a condição da remissão de pena pelo trabalho, essa é a condição de remissão de pena pelo estudo determinado na Lei de Execuções Penais. Alguns pontos interessantes inseridos dentro do artigo 26, que tem vários parágrafos. Vamos fazer uma análise sobre alguns. Esse estudo que nós acabamos de mencionar, ele pode ser presencial ou à distância. Tá? É mais fácil, principalmente no regime fechado, que ele seja à distância do que presencial, pelas condições da penitenciária, pelas condições de ter lá uma sala específica, com grade e etc., para que eles possam, então, assistir essas aulas. Então, ela pode ser presencial, esse estudo, como pode ser um estudo à distância, desde que, determina a Lei de Execuções Penais, certificado pela autoridade educacional. Portanto, precisa ser reconhecido lá pelo MEC ou por uma Secretaria Estadual de Educação. Tá? E esse estudo que dá direito à remissão pode ser um estudo relacionado ao ensino fundamental, pode ser relacionado ao ensino médio, pode ser relacionado ao ensino profissionalizante, pode ser relacionado ao ensino superior e pode ser relacionado também a uma requalificação profissional. Qualquer uma dessas formas de estudo, se devidamente certificado por uma autoridade educacional, ainda que presencial ou à distância, é aceitável aí como forma de remissão dentro daquelas condições de 12 horas, no mínimo, dividida essas 12 horas em 3 dias, ok? Também menciona o parágrafo 3º do artigo 126, se ele concomitantemente trabalhar e estudar, ele pode remir 2 dias de pena. Então, ele trabalha, por exemplo, para vocês entenderem isso, ele trabalha das 8 horas da manhã, tá, até, por exemplo, sei lá, às 16 horas. Ele completou a carga lá de 6, 7 ou 8 horas, ele completou um dia de trabalho. Aí, terminado o trabalho, ele inicia no período noturno o estudo. Aí ele começa a estudar, por exemplo, às 19 e ele estuda até às 22 horas. Tá? Então, é possível 3 dias de trabalho, ele ter direito à remissão de pena, e nesses mesmos 3 dias que ele trabalhou concomitantemente, ele trabalha durante o dia e estuda à noite, tá? Durante mais 3 dias ele cumpriu uma carga de 12 horas de frequência escolar. Portanto, ele pode tranquilamente, decorrido 3 dias e decorrida dentro desses 3 dias às 12 horas, ao invés de remir um dia, ele vai remir 2 dias. Um dia pelo trabalho, um dia pelo estudo, o que é extremamente benéfico ao condenado, ao preso que está executando pena. E em relação a esse assunto, o STJ ele tem admitido a remissão de pena pela leitura e resenha de livros. Tá? Isso também é bastante interessante. Então, ao invés de ele assistir a aula presencial ou aula à distância, ele pode fazer leitura de livros que a penitenciária ou a colônia agrícola ou industrial disponibiliza a ele, e terminada a leitura ele faz a resenha do livro e apresenta isso como forma de comprovar a leitura que ele realizou. Tá? Segundo o STJ, essa leitura com resenha das obras que ele lê tem o objetivo de ressocialização e, portanto, por uma analogia in bonam parte, é possível reconhecer a remissão de pena da mesma forma. Ok? Tranquilo? Então é isso. Tá? Em relação ao estudo, alguns pontos importantes até aqui tratados. Só esses? Não, nós temos outros. O 126 tem um rol grande aí de parágrafos relacionados a essa questão da remissão, principalmente em relação ao estudo, que não era admitido até alguns anos atrás, e houve aí uma alteração exatamente no artigo 126, permitindo a remissão de pena pelo estudo. Outro benefício relacionado também ao estudo. Veja como o estudo é importante durante a execução da pena, né? O próprio artigo 126, parágrafo 5º, ele menciona lá
que se houver a conclusão, por exemplo, do ensino fundamental, que ele está estudando enquanto executando pena, ou se ele já tinha, quando iniciou a execução da pena, ele já tinha o ensino fundamental e ele começou no ensino médio, ou ele já tinha o fundamental e o médio, ele começou no superior, né? Em qualquer um deles, né, ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, o condenado terá direito, se concluir essas etapas, né, ele terá direito a um acréscimo de 1/3 do tempo a remir. Olha que importante. Então veja, se o condenado tiver direito a 150 dias de remissão de pena em razão do estudo, então ele começou, vamos imaginar que ele começou, quando iniciou a execução da pena, ele começou a estudar e ele começou lá no ensino médio, tá? E aí ele fica lá naquelas 12 horas a cada 3 dias, tá? Todo dia ele estuda 4 horas de segunda a sexta. Aí ele vai remindo pena, vai remindo pena, vai remindo pena, tá? Quando ele conclui o ensino médio, ele tem, por exemplo, tá, 150 dias de pena já garantido a remissão daquele período que ele ficou estudando. E ele concluiu aquela conclusão daquela etapa do curso dele, do estudo dele, lhe dá direito a um acréscimo de 1/3 do tempo remido. Significa 1/3 sobre esses 150 dias que ele já havia adquirido de remissão pelo estudo. Portanto, 1/3 de 150, ele ganha mais 50 dias de remissão. Então, se ele tinha 150 dias de remissão, com a conclusão do curso, ele passa a ter 200 dias de remissão. Tá? Isso é bastante importante. É uma forma que o legislador encontrou de estimular o preso a estudar e a continuar estudando, de forma que ele vai concluindo as etapas aí do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, dependendo da quantidade de tempo que ele fica no regime fechado e no regime semiaberto, ele pode sair de lá, por exemplo, já com um curso superior. E provavelmente isso o ajudará bastante a hora que ele sair a ingressar no mercado de trabalho e não voltar mais para o crime. E é exatamente por causa disso que admite-se a remissão de pena, continuar a remir pena, mesmo ele ingressando no regime aberto. Porque pode ser que ele conclua o ensino fundamental e o ensino médio, né, durante a execução da pena, e ele não tenha condições de estudar, de realizar aí um curso superior. Ou por falta de aulas à distância, ou por falta de condições do local onde ele está executando pena, enfim, uma série de hipóteses. Quando ele vai para o regime aberto, aí sim ele pode ingressar num curso superior, mesmo executando pena no regime aberto, e concluir o curso superior enquanto ele conclui a sua execução penal. Olha que importante, ele pode iniciar o cumprimento de uma pena semi-analfabeto e sair com um curso superior durante todo esse período de execução de pena no regime fechado, semiaberto e aberto. E para isso ele vai tendo esses incentivos relacionados à remissão da pena, tá bom? O que é importante? Veja, de acordo com o texto legal, com o parágrafo 5º do artigo 126 da LEP, né, se o condenado tem dias a remir em razão do trabalho, a conclusão do curso pelo estudo, do ensino fundamental, médio ou superior, não lhe dá direito dessa incidência de 1/3 de acréscimo sobre o tempo remido em relação aos dias relacionados ao trabalho. Esse 1/3 é só aos dias relacionados ao estudo. Então, por exemplo, ele tem 150 dias de pena, 150 dias de remissão de pena pelo estudo. E ele tem mais 150 dias de remissão de pena pelo trabalho, porque concomitantemente ele estudava e trabalhava. Tá? Esse 1/3 vai ser acrescido sobre os 150 dias do estudo, e não sobre os 150 dias também do trabalho. Então, não seria 1/3 sobre 300 dias, somado os 150 dias do estudo e os 150 dias do trabalho. Então, não é 1/3 sobre 300, seria 1/3 somente sobre os 150 dias que ele adquiriu de remissão de pena sobre o estudo. Não é feito o cômputo levando em consideração os dias remidos de pena pelo trabalho, ok? Isso é importante para vocês não ficarem em dúvida quanto a essa questão.
O artigo 126 ainda, no seu parágrafo 6º da Lei de Execuções Penais, menciona lá que a remissão pelo estudo cabe ao condenado em regime aberto. Então, olha, o senhor está falando lá desde o início que cabe no regime aberto. Onde que está disposto isso? Está lá no parágrafo 6. Não cabe em relação ao trabalho, conforme eu já mencionei, porque o trabalho é uma condição para ingresso no regime aberto. Já o estudo não é condição para ingresso no regime aberto. Então não é possível no regime aberto a remissão pelo trabalho, mas é possível a remissão pelo estudo. E aí vocês vão questionar assim, qual que é o procedimento para isso acontecer? Como que se dá essa situação? Veja, durante a execução da pena no regime fechado ou no regime semiaberto, pelo trabalho e pelo estudo, ou no regime aberto somente pelo estudo, a autoridade administrativa responsável aí pela execução da pena, tá? Então lá na penitenciária, o diretor da penitenciária, da colônia, e no aberto também, se for uma casa de albergado, quem dirige essa casa de albergado, se não for a própria instituição de ensino onde ele está matriculado, inscrito, é que vai encaminhar mensalmente ao juiz da execução documentos que comprovam a presença desse indivíduo no ensino, no estudo, estudando, né? Então vai ter lá um registro de que ele está acompanhando as aulas diariamente, tá? E no trabalho haverá também um registro de que ele está efetuando o trabalho. Veja, teve um período aí em que o indivíduo tinha que prestar trabalho numa delegacia, o que não é mais permitido hoje, né? A legislação não proíbe, né? Mas se torna constrangedor ele prestar serviço nesses locais. E aí tínhamos um livro lá, tá? Então a hora que ele chegava, quem estava, a autoridade policial que estava lá no plantão naquele momento, registrava o horário de chegada dele, ele assinava, registrava o horário de saída dele, ele assinava, e essa documentação era encaminhada ao juiz da execução. Na penitenciária ou na colônia, isso é feito da mesma forma. Então veja, é essa autoridade administrativa que fiscaliza, que acompanha tanto o trabalho quanto o estudo, é que vai encaminhar mensalmente ao juiz da execução cópia de todos os registros que foram realizados quanto ao trabalho e ao estudo do condenado, e toda essa documentação, toda essa frequência escolar e frequência ao trabalho, devidamente documentado, é encaminhado ao juízo para que ele possa, então, em decisão, reconhecer a remissão penal. O juiz da execução, de posse dessa documentação, lá no processo de execução penal, ele acaba ouvindo aí o Ministério Público se manifesta, a defesa se manifesta e, em seguida, então, o juiz profere decisão, tá? Reconhecendo ou não reconhecendo o trabalho e o estudo para efeito de remissão, tá bom? E aí, esse reconhecimento da remissão, desse tempo de remissão, ele é computado para todos os fins. Então, para a progressão de regime, para o livramento condicional, para uma possibilidade aí de um indulto e não de saída temporária, tá bom? Tranquilo isso? Então, para todos os fins. Mas conta também para aquele prazo, para efeito, conta para todos os fins, de saída temporária, para todos os fins é possível, tá bom? Sem problema algum. É possível também em qualquer delito cometido a remissão de pena. Ela é possível para os crimes comuns, para os crimes hediondos e para os crimes equiparados aos hediondos. Portanto, ela não veda em relação a esses crimes. Tá bom, gente? Acho que é isso de mais relevante. Alguns pontos importantes que vocês podem estar questionando. O preso provisório tem direito, se trabalhar ou se estudar, a remir pena? Não há nenhum impedimento. Muito pelo contrário, o parágrafo 6º, o parágrafo 7º do artigo 126 da Lei de Execuções Penais também dá direito à remissão ao preso provisório, tá? No entanto, essa declaração, né,
esse comprovante de que ele está realmente estudando ou trabalhando, né? Essa declaração judicial do tempo remido, ela só poderá ser feita após o início do processo de execução. Então ele está lá preso provisório, está trabalhando, está sendo documentado tudo isso, tá? Mas como ele é preso provisório, ainda não está lá na vara das execuções penais. Assim que a sentença transitar em julgado, toda essa documentação é encaminhada junto com aquela guia que dá o início ao processo de execução, e quando o juiz da execução recebe toda essa documentação, ele já reconhece a remissão. Então ela é só feita quando do início do processo de execução, mas ele pode tranquilamente trabalhar e estudar enquanto preso provisório, que depois lá na frente no processo de execução isso vai ser devidamente reconhecido, porque há inclusive previsão legal lá no parágrafo 7º do artigo 126 da Lei de Execuções Penais em relação a essa situação. Um outro ponto que causa estranheza, mas vem disposto também no parágrafo 4º do artigo 126, é em relação a acidente do trabalho. Porque se ele está trabalhando, no estudo é mais difícil, né? Mas no trabalho, sim. No estudo é mais difícil, no estudo é quase impossível, né? Mas no trabalho, sim. Dependendo do trabalho que ele desenvolve, se vocês forem, por exemplo, uma colônia industrial, vocês vão verificar que eles fabricam mesa, cadeira, enfim, uma quantidade grande de material, de equipamento. E eles trabalham com algumas máquinas, e isso pode, sem dúvida nenhuma, gerar um acidente, o que é comum em qualquer empresa, também é comum lá na colônia agrícola. É óbvio que lá tem todos os itens de segurança determinados em lei, etc. Mas pode ocorrer, até porque é um acidente, tá? Então veja, o preso que durante o trabalho dele, executando pena, ele sofrer um acidente do trabalho, ainda que parado, ou seja, ainda que sem trabalhar por causa do acidente, ele continua tendo direito a remir pena, tá? O que não pode é se ficar demonstrado que ele se acidentou propositadamente para não trabalhar e continuar remindo pena. Isso, inclusive, é falta grave, está lá no rol do artigo 50 da Lei de Execuções Penais, tá? Mas se ele não contribuiu em absolutamente nada para esse acidente, então, por exemplo, ele está lá trabalhando e, por um motivo qualquer, ele acaba escapando uma madeira que ele está lixando e o dedo dele entra na lixadeira e ele tem um problema, fratura o dedo, enfim, corta e etc. De forma que ele não consegue durante alguns dias, ele precisa ficar em repouso durante alguns dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, até ele ter condições de voltar ao trabalho. Então ele vai ficar lá no alojamento dele, ou se for no fechado, na cela dele, deitadinho, bonitinho, assistindo TV o dia inteiro, tá? Mas continua remindo pena normalmente. Ok? Tranquilo isso? Remissão e falta grave, inserido lá no artigo 127 da Lei de Execuções Penais. Sofreu uma alteração. Antigamente, se havia uma falta grave, ele perdia todo o tempo remido, tá? Então, se ele já tinha 150 dias reconhecidos de remissão de pena, ele cometia uma falta grave, ele perdia os 150 dias, começava a contagem da data da falta grave que ele cometeu para frente, mas começava zerado. O 127 da Lei de Execuções Penais sofreu uma alteração, agora pode haver uma revogação de até 1/3 do tempo remido. Então, se ele já tinha 150 dias, o juiz da execução pode revogar 1/3 de 150 dias. Então, ele perde 50 dias, os outros 100 ele continua a ter direito, e aí ele recomeça a contagem a partir da data dessa infração disciplinar, ou seja, da falta grave. Ok? Tranquilo, gente? Então, em relação à remissão, é isso. Atentem-se lá ao artigo 128 da Lei de Execuções Penais, que menciona lá que o tempo remido será computado como pena cumprida e não como abatimento da pena. Tá? O 128 te direciona o que o legislador visa com a remissão. Não é abatimento de pena, tá? Que é o conceito que eu dei lá no início, que todo doutrinador usa. Remissão é o desconto, não é desconto. A própria Lei de Execuções Penais, no artigo 128, deixa isso bem claro.
Então, apesar da doutrina definir remissão como desconto, apesar de todo mundo mencionar que a remissão desconta a cada 3 dias de trabalho, desconta um dia de pena, a cada 12 horas de estudo, desconta um dia da pena, não é desconto, tá? Remissão não desconta, remissão não reduz, remissão acresce. Cada 3 dias de trabalho e 3 dias de execução de pena, ele ganha o 4º dia de execução, tá? O artigo 128 deixa isso bastante claro. Com isso terminamos, nós vamos agora